Olá, cumprimentando a todos. Hoje, meu nome é Eduardo Antônio Carvalho Virgo e eu vim falar um pouco sobre os efeitos da temperatura e ação térmica nas culturas de cana-de-açúcar, mandioca, girassol, batata, canola, linhaça, trigo, centeio, as aveias, aveia preta, aveia branca e aveia amarela, o azevém e o triticário. Esse trabalho foi feito na disciplina de plantas de lavoura 2, ministrada pelo professor doutor Ivan Ricardo Carvalho. Cana-de-açúcar. Ah, Cana-de-açúcar, sendo uma planta C4, possui uma grande eficiência fotossintética e elevado ponto de saturação luminosa. Quanto maior a radiação solar, mais fotossíntese ela realizará e, consequentemente, maior será o seu crescimento e o acúmulo de açúcar. A luminosidade baixa pode reduzir o perfilhamento e o crescimento do colmo aumenta quando a luz do dia está entre uma faixa de 10 a 14 horas. A temperatura média que se eleva até 30 graus pode aumentar o perfilhamento das culturas e temperaturas menores que 20 graus podem retardar esse perfilhamento, tendo como uma temperatura ótima valores estimados entre 30 e 34 graus. Girassol. A temperatura do ar, então, é o principal elemento meteorológico que afeta o desenvolvimento do girassol. A maneira correta de observar esses efeitos sobre o girassol é através da soma térmica. Ah, Como temperatura base inferior, têm sido encontrados valores que variam de 7,2 a menos 4,9 graus para o girassol. E desenvolve-se bem em temperaturas variando de 20 a 25 graus, embora estudos em condições controladas indicam que 27 a 28 graus podem ser as temperaturas ótimas para a cultura. Mandioca. Fatores ambientais como a temperatura e o fotoperíodo são o que afetam o desenvolvimento e crescimento da cultura. A temperatura do ar afeta a brotação das manivas, a formação, o tamanho e a vida útil das folhas da planta, sendo o crescimento favorecido quando a temperatura média anual varia de 25 a 29 graus. Ela pode tolerar temperaturas de 16 a 38 graus, e quanto ao fotoperíodo, os estudos indicam que a mandioca é uma planta de dias curtos e alcança maiores produções de raízes com fotoperíodo entre 10 e 12 horas. Dias longos favorecem o crescimento da parte aérea e diminuem o crescimento das raízes de reserva, e dias curtos aumentam o crescimento das raízes de reserva e reduzem o da parte aérea. É um proporcionalmente o inverso do outro. Batata. O desenvolvimento da cultura da batata pode ser dividido em três fases: da emergência ao início da tuberização, do início da tuberização ao início da senescência e do início da senescência até a colheita. Na fase de emergência, ao início da tuberização, ela caracteriza-se pelo estabelecimento do sistema radicular e pelo crescimento vegetativo da planta, e é influenciada pelo fotoperíodo. Quanto mais longa essa fase for, maior será a duração do ciclo dessa cultura, e o que pode favorecer um aumento do rendimento. Na fase do início da tuberização ao início da senescência, é a disponibilidade de radiação solar que determina o rendimento da cultura. Ao final dessa fase, os processos de crescimento cessam e tanto a radiação quanto o fotoperíodo não afetam mais o rendimento da cultura. Altas temperaturas na cultura da batata podem reduzir tanto o crescimento da planta quanto a partição dos assimilados para os tubérculos. As temperaturas entre 18 e 22 graus são consideradas ótimas para essa cultura, e temperaturas mais elevadas estimulam o crescimento da parte aérea, em detrimento dos tubérculos. A soma térmica é o principal método empregado para se estimar o desenvolvimento da planta, assim como o girassol, e o fotoperíodo é o principal fator ambiental que determina a sua tuberização. Em canola. Segundo Thomas, para a cultura da canola, a variável mais importante na regularização do seu crescimento é a temperatura do ar. O valor ótimo de temperatura para o seu desenvolvimento é cerca de 20 graus, com limites entre 12 e 30 graus. Segundo a Embrapa, na fase vegetativa, temperaturas entre 13 e 22 graus são ideais para a cultura da canola. E em sua fase reprodutiva, temperaturas na faixa de 20 graus são excelentes para um bom desenvolvimento.
Temperaturas muito baixas e com ocorrência de geadas podem afetar negativamente a canola e comprometer a produção do grão. Os maiores danos ocorrem principalmente no início do ciclo de desenvolvimento das plantas e, por ocasião, no final do florescimento e início do enchimento de grãos. Sobre a linhaça, então, na cultura da linhaça, o elemento meteorológico que determina a duração dos ciclos é a temperatura do ar, assim como a canola, o girassol, etc. Um dos métodos utilizados para contabilizar a duração do período de desenvolvimento das culturas é a soma térmica, que leva em consideração o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento vegetal. As temperaturas cardeais para o ciclo da linhaça variam conforme a fase de desenvolvimento, sendo na fase de emergência ao início do florescimento de 2 graus e na fase do início do florescimento à colheita 4,8 graus. Ela é considerada uma planta de dia longo, que quando exposta a um fotoperíodo não adequado, ela não chega a inibir a sua floração, porém ela ocasiona atrasos no período reprodutivo. Trigo e triticale. Então, a temperatura ótima para o trigo e a triticale está numa faixa de 18 a 24 graus. A exposição superiores aos 30 graus proporcionam perdas significativas no rendimento de grãos e redução da sua qualidade. Os efeitos de calor e seca no rendimento, eles dependem do estágio em que a cultura se encontra e da duração desse período de estresse. Destaca-se a preocupação com a ocorrência de geada na floração durante a antese, que causa a queima de folhas e o estrangulamento de colmos. E se atingir os primórdios florais, impede a formação de grãos. Aveia branca, aveia amarela e aveia preta. A cultura da aveia branca desenvolve-se melhor quando recebe na primeira parte do seu ciclo temperaturas do ar relativamente baixas, que não são prejudiciais a essas plantas, pois há uma resistência a esta condição meteorológica. E dentre as gramíneas anuais, a aveia é a que exige temperaturas mais moderadas. Aproximando-se da floração, ela é prejudicada por baixas temperaturas do ar, não tolerando aquelas inferiores a 2 a 3 graus, de 2 a 3 graus, que podem causar danos às folhas, aos colmos e principalmente a esterilidade das flores. As baixas temperaturas são igualmente prejudiciais durante o período de formação de grãos e geadas podem paralisar o crescimento, resultando na colheita de grãos enrugados e de baixo peso. A emissão de folhas sucessivas na haste das aveias é chamada de filocromo e ela é determinada pelo acúmulo térmico, a duração de graus dias, no caso, resultando da diferença entre a temperatura média diária do ar e a temperatura base. A partir da temperatura base, 4 graus, a planta inicia o acúmulo térmico e assim os estágios de desenvolvimento vegetal começam a ser definidos. Então, conforme ela vai alcançando a soma térmica, o acúmulo de graus dias, ela vai emitindo uma nova folha. Isso podemos dizer para todas as aveias, aveia branca, aveia preta e aveia amarela. O azevém. Os valores de temperatura de base inferior encontrados para o azevém é uma espécie pertencente também ao grupo dos cereais de inverno, que é em média de 4,4 graus. Evers relata que o crescimento do azevém anual nos Estados Unidos cessou quando a temperatura diária foi inferior aos 6 graus e que a temperatura ótima está em torno de 18 graus. Esse valor de temperatura de base inferior está um pouco abaixo dos valores observados para os diploides, 7 a 8,5 graus. Obrigado.